Olá, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe plenamente pelos méritos do nome de Jesus ressuscitado, que está vivo, que te ama, que me ama, que nunca nos abandonou, não nos abandone, nunca nos abandonará. Amém. Estamos neste caminho do transformai-vos, da pedra que vira flor, do transformai-vos. Essa pedra dura, insensível, imutável, sem vida, que vira flor. A flor com o seu cheiro, com cheiro de amor. A flor que, além do cheiro, ela ilumina, ela alegra o ambiente. Um ambiente florido é um ambiente muito melhor. A flor que tem vida, ao contrário da pedra, que não tem vida. Mas para Deus nada é impossível. Ele consegue ressuscitar até os mortos e transformar a pedra em flor. Este é o nosso caminho. E nesse caminho, nós vamos hoje partilhar sobre Lucas capítulo 14, versículo 13. Os discípulos de Emaús. E você pega a tua palavra, vamos partilhar, leia a tua palavra 1, 2, 3 vezes, mas principalmente se coloque no lugar dos discípulos de Emaús. Desses discípulos que deixaram Jerusalém e foram caminhar de volta para Emaús, de volta à vida velha. Vamos lá. Lucas 24, versículo 13. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estágios, mais ou menos 12 quilômetros. Iam falando um com o outro de tudo que tinha passado. O mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos deles estavam como vendados e não perceberam que era Jesus. Jesus então perguntou-lhes: de que é que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhes: tu, por acaso, é o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias? Perguntou então Jesus: que foi? Disseram-lhe a Jesus: é a respeito de Jesus de Nazaré. Ele era poderoso em obras, em palavras, Deus estava com ele. Os nossos sumos sacerdotes condenaram à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse nos restaurar Israel, mas agora, além de tudo isso, já é o 3º dia que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres nos alarmaram. Elas foram até o sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais disseram para elas que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele não viram. Jesus então lhes disse: ó gente de pouca inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, Jesus explicava o que a palavra falava dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste caminho, que pode ser o nosso também, pode ser que estejamos como os discípulos, tristes. Mas a primeira coisa que aconteceu aqui, depois que os discípulos tristes decidiram não mais ficar em Jerusalém, mas ir para Emaús, para a vida velha, e caminhar não mais para Jerusalém, mas para a vida velha, quem que foi junto com eles? Jesus. Jesus não desiste. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de mim. Jesus não desiste. E mesmo que nós estejamos caminhando na direção contrária, ele caminha conosco. Ele não desiste. E além de caminhar, ele ainda vai conversando.
Por que vocês estão tristes? Porque Deus nunca nos abandonou, não nos abandona e nunca nos abandonará. E os discípulos começam a falar. E você veja que os discípulos, mesmo tendo andado com Jesus durante 3 anos, visto milagres, transformação, ressurreição, eles viram, testemunharam com os próprios olhos. Coisas que eu e você ainda não vimos nessa vida, eles viram. E Jesus disse para eles que ia morrer e ia ressuscitar. E as mulheres foram lá e viram o túmulo vazio. Voltaram e falaram assim, está vazio. Se ele falou que ia ressuscitar, pode ser que tenha acontecido, porque está vazio. E agora o que a gente faz? Vamos esperar. Mas eles não esperavam. Eles voltaram, desistiram. Pode ser que você esteja enfrentando isso, porque as coisas não aconteceram como você queria. Pode ser que você teve uma decepção e está voltando para a vida velha. Ou, se não é para a vida velha, continua caminhando numa direção contrária de onde Jesus está. Mas ele caminha com você. E qual foi o método de Jesus? Olha o que Jesus fez. Em vez de Jesus criticar, em vez de Jesus falar assim, vocês estão errados, onde já se viu? Eu morri por vocês, eu falei que ia ressuscitar, onde já se viu vocês? Vocês voltaram para a vida velha, vocês estão querendo ir para Emaús em vez de ficar em Jerusalém, vocês estão tudo doido. Jesus não critica. Jesus lembra da palavra. Jesus lembra do passado, de tudo aquilo que Deus fez e prometeu que ia fazer. E a palavra diz aqui no versículo 27, e começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, ele explicava a palavra. Isso significa também que na tua vida você precisa lembrar quantas coisas que Deus já fez. Quantas coisas que o Senhor já realizou e quantas promessas já tem na tua vida. O Senhor nunca te abandonou, não te abandona e nunca te abandonará. Creia, lembra de tudo que você já ouviu dele, não dos outros. Dele, lembra dele, de tudo que você ouviu dele. Inclusive isso serve para os relacionamentos também. Quantas vezes nós também desistimos das pessoas? Nós precisamos lembrar daquilo que já passou. Como Jesus foi lembrando do passado, nós precisamos lembrar o quanto que a nossa família já foi tão boa para nós. E às vezes hoje nós estamos dando as costas. O quanto que aquele amigo já foi e às vezes ainda é tão importante na tua vida. E porque ele fez um errinho, já damos as costas. Porque não fez do meu jeito, já vou para outro caminho. O Senhor, em vez de criticar, foi lembrando, passo a passo. E eles dizem, depois você vai ler a palavra inteira, o coração deles pegava fogo quando Jesus ia falando. É o jeito de Jesus nos curar. Porque a nossa vida tem que estar firme na rocha, como vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 24. Aquele que escuta a minha palavra e põe em prática é como alguém que constrói a sua casa na rocha, inabalável. Vem vento, vem tempestade contra aquela casa e ela é inabalável. Vem problema financeiro, vem dificuldade de relacionamento, vem Covid-19, Covid-20, 21, 57, Covid-300 e você é inabalável porque a tua rocha é a palavra, a tua rocha é Jesus. Você não perde a paz por qualquer coisa. Você não perde a paz por causa dos outros, nem perde a paz por causa dos seus próprios problemas. Você está na rocha. Pode viver a tempestade, você não perde paz. Você fica inabalável. Com Jesus, deita, encosta o teu ouvido no coração de Jesus. Porque Ele nunca te abandonou e não vai te criticar. Ele vai te relembrar de tudo que já fez e de todas as promessas para a tua vida. E você vai perceber como os discípulos de Emaús, eles estavam tristes caminhando de dia. E se você ler aí na tua palavra, em Lucas 24, você vai perceber que naquele mesmo dia, à noite, eles voltaram para Jerusalém, para onde Jesus pediu para ele estar. O que é caminhar de noite? É caminhar nas trevas.
Mas o Salmo 22 lembra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo e nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Amém. Deus te abençoe plenamente. Senhor Jesus, eu oro junto com este irmão, com esta irmã que está escutando a tua voz e o coração está queimando para parar de andar em direção de Emaús e voltar, mesmo que seja de noite, em direção ao teu colo, à tua presença. Derrama sobre mim e sobre essa pessoa que me escuta o teu Espírito Santo, que cura, liberta, transforma e devolve o teu hálito de vida. Eu creio que o Senhor pode. Amém. Transformai-vos. Deus te abençoe plenamente.